Um desenho que eu gostava muito na infância e adolescente era o desenho do Doug Funny. Se você é mais novo e não conhece, o desenho basicamente mostra a história de Doug, um adolescente de 12 anos de idade que basicamente enfrenta os desafios de ser um adolescente na escola, né, vivendo na escola e tal. É um desenho que eu sempre gostei bastante, né, eu assisti na infância, na adolescência e recentemente eu assisti alguns episódios, na verdade vários episódios, e é um desenho muito bom de você assistir hoje em dia, né, que passa uma sensação de conforto, né, é um desenho muito simples, com episódios e histórias muito legais e muito bem escritas, né, é um tipo de desenho que parece que a mídia perdeu totalmente a habilidade de fazer. O que eu sempre achei legal no Doug é que era um desenho fácil de você se identificar, né, porque ele basicamente aborda todas as inseguranças, incertezas e desafios de um adolescente de classe média comum dos Estados Unidos, que obviamente pode se estender pro Brasil, né, porque é um desenho que ele aborda questões adolescentes de uma forma muito universal. Só que eu resolvi começar a assistir os desenhos do Doug agora na vida adulta, né, e uma coisa que me chamou a atenção é como esse desenho muda, como a percepção que você tem do desenho muda muito depois de adulto. Porque apesar do desenho parecer somente um monte de adolescente ali, enfrentando desafios na escola, o que já é bem legal, só que o desenho ele esconde uma genialidade nas entrelinhas e muitos diálogos que eu não conseguia entender na infância, né, ou não fazia sentido pra mim, passaram a fazer sentido depois que eu cresci. É tipo a Família Dinossauros, né, que recentemente também eu reassisti vários episódios. Assistir Família Dinossauro depois de adulto, né, como essa série, ela fica muito diferente, sabe, quando você compreende o mundo. Tipo, essa série ela esconde um monte de diálogos sobre a vida, reflexões sobre trabalho, sobre propósito, família, importância da família. Se esse vídeo for bem, eu faço um da Família Dinossauro também. Outra característica do desenho Doug é que os personagens são extremamente bem feitos e têm personalidades bastante distintas, ao ponto que quase dá pra fazer uma análise psicológica de cada um deles. Um exemplo é o Skitter. O Skitter, ele passa, né, por ser o mais bobo do desenho, ele faz sempre coisas ali muito sem sentido, mas se você prestar muita atenção, ele claramente é o mais inteligente. Ele faz bobeiras, mas é importante ter em mente que ele é um adolescente, o que é normal. Só que sempre que o desenho força os personagens a fazer alguma coisa lógica, ele é o único que vem com soluções verdadeiras, e tem inclusive um episódio que prova isso, né? Um episódio onde ele passa em um teste de genialidade, alguma coisa assim, talvez você se lembre alguma coisa. A versão que eu tô assistindo do Doug é da Disney, né? Que eu acabei assinando o Disney Plus há um ano atrás aproximadamente pra assistir Doug Funny, e o desenho ele tem duas versões. A da Disney é considerada por muitos um pouco inferior à versão original, mas eu não sei se eu concordo, eu acho a da Disney excelente também. As duas versões são sensacionais, o desenho todo é muito bom. Tipo, talvez tenha algum episódio ou outro que eu ache mais fraco, mas o desenho de uma forma geral é muito bom. Eu gosto da música do desenho, a trilha sonora, a simplicidade de tudo que acontece, esse desenho é sensacional. E a pergunta que fica também é, o Doug fica com a Patty Maionese? No desenho todo é mostrado que o Doug é extremamente apaixonado pela Patty. Ele basicamente, todos os episódios, demonstra o quanto ele gosta dela, o quanto ele gosta de estar com ela, e é basicamente um retrato da friend zone. Ele fica lá imaginando coisas sobre a garota, sobre estar com ela, né, enquanto ela supostamente vê ele como amigo. E ele basicamente fica muito nervoso de revelar pra ela que ele gosta dela, né. Ele tá sempre muito tímido, né, porque ele é um adolescente tímido, e todo episódio ele fica divagando sobre formas de revelar pra Patty Maionese isso, de que ele gosta dela, das formas mais viajadas possíveis, né, ele tá sempre imaginando um romance com ela. E é engraçado que o Skitter sempre tenta incentivar ele a falar pra ela, tipo, pô cara, fala pra ela que você gosta dela e tal, né, e o Doug tá sempre com muita vergonha. E você já se perguntou se a Patty gosta do Doug também, né? Porque eu acho que é meio que um consenso que ela enxerga ele como amigo enquanto ele gosta dela, né? Se você nunca assistiu todos os episódios, talvez isso pareça regra ou não pareça muito claro. Só que assistindo o desenho hoje em dia, galera, eu comecei a perceber nos desenhos e nas entrelinhas que é muito claro que a Patty Maionese também tinha um interesse romântico no Doug. Tipo assim, isso não tá nas entrelinhas, galera. Isso é muito óbvio, inclusive. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho isso e o porquê pra mim hoje parece até óbvio, tá? Existem alguns episódios onde ela mostra que ela gosta dele e dá sinais de que ele gostaria que ela chamasse ele pra sair. O primeiro episódio que é muito claro que ela gosta dele é um episódio onde eles dois vão sair sozinhos, né? O que já é um sinal ali. E o Doug tem a dúvida se essa saída com a Patty é um encontro romântico. O Doug fica boa parte do episódio se perguntando se era um encontro romântico, né? Se
ela também gosta dele. Quando eles finalmente saem, eles se divertem pra caramba, a noite é maravilhosa. E o Doug fica na dúvida, né, se aquilo é um encontro dos dois ou não. E no final do episódio, né, quando é pra vir a revelação se aquilo é um encontro romântico ou não, né, qual que é a compreensão dos dois, né, que o Doug, ele quer tirar a prova se aquilo era um encontro. Olha a cara da Patty Maionese quando o Doug fala, quando o Doug menciona a palavra encontro pra ela. So, Patty. So, Doug? Listen, was tonight supposed to be a whatever? I don't know. Are you saying it was a, you know? Olha o sorriso, olha a felicidade da Patty quando o Doug menciona de forma sutil, ele dá a entender, né? Porque ele não tá conseguindo se expressar direito, né? Ela tipo vira o rosto com timidez, com um sorriso, como se ela estivesse esperando que ele finalmente falasse alguma coisa. Ó, olha esse sorriso. Você pode falar o que você quiser. Esse episódio deixa muito claro que ela também é apaixonada pelo Doug. E aí, o próprio Doug responde, né? Ah, eu acho que não foi um encontro, né? A não ser que você diga que foi. Tipo assim, o Doug, né, em vez de assumir que aquilo era um encontro e que tinha algum interesse nela, ele joga a responsabilidade pra cima dela. E olha como o sorriso dela desaparece, tipo, ela fica triste e decepcionada, porque ela tá esperando que ele demonstre que aquilo é um encontro. É muito óbvio que ela também tá guardando um sentimento pelo Doug e ela tá esperando que o Doug tome uma atitude. E aí no final eles vão se beijar, só que aí a Patty, em vez de beijar ele, ela entra dando a entender que não, talvez. Porém, o Doug, no final, ele fica na dúvida. Ou será que, tipo, talvez, né? Assim, esse episódio, pra mim, pelo menos, ele deixa bem claro que ela também gosta dela. Agora, tem um outro episódio que eu não me lembro qual episódio que era, né? Que eu assisti vários episódios recentemente, mas eu já meio que esqueci um pouco. A Patty demonstra muito que gosta dele. Dá, tipo, todos os sinais, né? E o Doug, obviamente, ele acaba ou não percebendo, ou ele fica meio que na dúvida, sabe? O Doug pergunta, né, o que deveria acontecer para um encontro com ela acontecer alguma coisa assim, né? E ela responde que para um encontro acontecer tem que ser um cara legal, chamar ela para uma sorveteria e etc. E eu confesso que eu já esqueci, mas assim, ela basicamente tá dando várias indiretas de que ela tá esperando o Doug chamar ela para uma sorveteria, alguma coisa assim. Eu já esqueci qual episódio que era. E esses não são os únicos sinais. Existem outros sinais do desenho, né, bem sutis assim, de que a Patty gosta do Doug mais do que amigo também. Dá até pra criar uma teoria sobre o desenho de que talvez a Patty também fique fantasiando alguma coisa com o Doug, vamos falar dessa forma. O maior problema da percepção desse desenho é que, como mencionado pela Wiki, todo o desenho ele é feito no ponto de vista do Doug. Então, a visão que nós temos da Patty Maionese é a mesma do Doug, né? Então, ela manda alguns sinais meio misturados porque a Patty também é tímida. E já o Doug, pelo menos nos episódios que eu assisti, ele não demonstra que gosta dela de uma forma bastante consistente, vamos falar assim. Toda a imaginação romântica que ele tem com a Patty tá na cabeça dele. O filme também tem uma cena que eles ficam dançando bastante tempo que dá a entender que eles formariam um casal, alguma coisa nesse sentido. Mano, esse desenho é sensacional. O Jim Jinks, né, o criador do episódio, disse que não seria realista que eles ficassem juntos, porque na maioria das vezes é assim que a vida funciona, as pessoas têm paixões na adolescente e elas acabam não ficando juntas, né? Às vezes eles terminam juntos com outras pessoas e tal. Porém, né, depois que o Jim Jinks deu essa declaração, um tempo depois ele mesmo revelou que tinha interesse em dar uma continuação pra série, e nessa continuação mostraria o Doug e a Patty adultos e olha só, eles estariam casados e com filhos. Inclusive, essa série mostraria os filhos do Doug e da Patty Maionese, né? Tem imagem oficial e os caramba. É claro que é oficial porque foi o próprio desenhista que fez, né? Aliás, esse desenho tem o filho de vários personagens ali, tá ligado? Tem o filho do Skitter. O Doug é um desenho muito legal, né, galera? Existem mais coisas pra discutir sobre esse desenho. Se esse vídeo for bom, talvez eu faça mais alguma coisa. Fechou? Muito obrigado então, galera, por ter assistido. E é isso então. Sucesso, abraço e até mais.